gente coloca os nossos honorários baseado naquilo que o cliente vai gastar, eu falo assim, cliente, olha, a sua obra deu aqui, o seu orçamento de obra deu 100 mil reais. A minha remuneração é X% do valor da sua obra, certo? 15%, 20%, né? Alguns 10% ali por cento. Gente, o que nós temos aí? O que nós temos? Porque custo de construção é custo de construção, não é honorário aqui de engenheiro ou de profissional de engenharia, tá? Vocês percebem que existe aí um conflito de interesse? Por quê? Se a minha remuneração está atrelada com o que o cliente vai gastar, qual a motivação que eu tenho? Qual é a minha motivação para fazer aquele cliente gastar menos? Por que um cliente nos contrata, né? Contrata um engenheiro, contrata um arquiteto para gerenciar a obra dele. Por que é importante para o cliente, né? A gente bate na tecla disso, né? Por que o cliente tem que contratar um engenheiro? Porque ele contrata a gente para a gente garantir que a obra vai ser, de fato, realizada de acordo com as técnicas, de acordo com as boas técnicas de construção, né? Diminuindo o desperdício, a perda do material, né? Garantindo que o cliente gaste menos na compra, né? Se a gente está gerenciando, a gente faz essa compra, a gente negocia junto aos fornecedores, né? A compra dos materiais, a contratação dos serviços, ou seja, a gente garante, quando um cliente nos paga para gerenciar a obra, ele paga para não ter dor de cabeça, né? Ele paga garantindo que a gente vai realizar aquela obra para ele, que ele não vai, além de não ter dor de cabeça, que ele vai gastar que ele vai gastar aquilo que estava previsto dentro do orçamento, né? Porque quando a gente gerencia a obra, tem que ter um orçamento, não dá para gerenciar sem ter orçamento, tá, gente? Isso não existe, né? Para garantir que aquela obra fique dentro daquele orçamento, que a gente não gaste além, né? E, se possível, a gente reduza aquele valor orçado, tá? Só que o que acontece? Quando, isso pra mim tá posto, certo? O que acontece? Quando a gente coloca os nossos honorários baseado naquilo que o cliente vai gastar, eu falo assim, cliente, olha, a sua obra deu aqui, o seu orçamento de obra deu 100 mil reais. A minha remuneração é X% do valor da sua obra, certo? 15%, 20%, né? Alguns 10% ali por cento. Gente, o que nós temos aí? O que nós temos? Porque custo de construção é custo de construção, não é honorário aqui de engenheiro ou de profissional de engenharia, tá? Vocês percebem que existe aí um conflito de interesse? Por quê? Se a minha remuneração está atrelada com o que o cliente vai gastar, qual a motivação que eu tenho? Qual é a minha motivação para fazer aquele cliente gastar menos? Eu vou ter motivação para fazer aquele cliente gastar menos? Não. Vamos ser bem sinceros? Não vai. Não vai. Porque a gente... você precisa ganhar dinheiro, não precisa? Todo mundo precisa ganhar dinheiro, tá certo? Então, o profissional, e por melhor que nós sejamos, gente, por melhor profissionais que nós sejamos, você não vai ter motivação suficiente para fazer aquele cliente gastar menos dinheiro na obra dele. Por quê? Porque se ele gastar menos dinheiro na obra dele, significa menos dinheiro no seu bolso. Por quê? Porque você fechou um contrato por administração, né? 15%, 20% do que o cliente gastar é seu. Ele vai pagar de remuneração para você. Então, se ele, ao invés de gastar 100 reais num vaso sanitário, ele gastar 80 reais, porque fez uma boa negociação, é menos dinheiro para você. E é o mesmo trabalho que você tem, tá? É o mesmo trabalho. Você vai ter o mesmo trabalho. O mesmo trabalho. Se você for remunerado por administração ou se você for remunerado pelos seus honorários que você definir que você definir passar para o cliente. Então, existe, e é esse ponto, é esse conflito de interesse que às vezes as pessoas não conseguem perceber, né? Existe sim um conflito entre o seu cliente, se você cobra uma porcentagem de alguma coisa, quanto mais esse cliente gastar, vai ser melhor para você. E é o que vai acontecer, tá? Eu posso afirmar, assim, categoricamente que é o que vai acontecer. Porque se não acontecer, você tá fazendo errado também. Você fala, nossa, vou cobrar para a administração, vou reduzir a obra do meu cliente em 20%. Então, você vai reduzir 20% dos seus honorários se você tá cobrando assim, né? Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês, porque ela tá martelando há tantos dias na minha cabeça. Não, gente. Vamos falar sobre isso também. E depois vocês contem aqui pra mim o que é que vocês fazem. Vocês cobram por administração ou vocês cobram os honorários de vocês? Comentem aqui, por favor, eu adoro quando vocês comentam. E nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.